Muito bom dia aos irmãos. Me chamo Luca, faço parte aqui da liderança da Urbana. E hoje, juntos, vamos mais uma vez meditar um pouquinho ainda em Atos. Estamos chegando no momento que a gente vai já dar uma pausa nesse estudo em Atos. E hoje o texto e o estudo ele vai ser um pouquinho mais pesado no que diz respeito à forma que a gente lida com Deus e a forma que a gente espera que Deus lide conosco. E vocês podem ver pelo título da mensagem, né? O Deus incontrolável. E é justamente, irmãos, a intenção desse sermão é a gente conseguir entender como que o Evangelho de Cristo ele confronta o desejo humano de controlar a Deus. Esse desejo de controle não é novidade, né? Se a gente vai lá logo para os primórdios, lá no capítulo 3, onde tem lá a queda do homem, o que acontece ali naquele momento, lá quando a serpente vai e tenta Eva, a tentação, aquele sentimento do coração de querer controlar, de querer saber, de querer ser como Deus. Já lá, a gente já via esse desejo no coração humano que emanava de controle. E aqui, nesse contexto, a gente tem aqui já no sermão passado a narrativa do assassino de Estevão. E no final do capítulo 7, e já no comecinho do capítulo 8, que aparece só mesmo uma linhazinha no versículo 1, nos é apresentado a figura de Saulo, né, que mais para frente, numa segunda parte da série, a gente vai já o conhecer como Paulo e ver toda a sua trajetória. Ele nos é apresentado com uma ira assassina contra os crentes. E ele lidera a perseguição desses crentes em Jerusalém. No capítulo 8, aqui no versículo 1, no comecinho, fala que Saulo consentia na morte de Estevão. Ele realmente estava com uma ira assassina. E com isso levanta-se uma grande perseguição contra a igreja naquele contexto. Dito isso, os crentes são dispersos. E aí eles vão ali pela região da Judéia e Samaria, como ainda no versículo 1 diz. E os apóstolos ficam em Jerusalém porque eles precisavam ali continuar a evangelizar aquela região e também cuidar dos crentes que tinham ficado ali. Muito provavelmente a maior parte dos crentes que ficaram ali justamente eram aqueles que eram mais próximos ali de Estevão e dos helenistas, como a gente tinha falado há 2 sermões atrás, aqueles de fala grega. Eles eram um pouco mais persistentes em ficar, então também os apóstolos ficaram para cuidar dessas pessoas e evangelizar também os outros. E nesse contexto de dispersão que a gente vê no versículo, já no 1, e no versículo 3 que fala que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E por incrível que pareça, aqui a gente vê um movimento de perseguição, um movimento de sofrimento, um movimento de dificuldades e lutas. Mas aqui também nós temos a primeira ação missionária da igreja primitiva. Os que foram dispersos, como diz no versículo 4, eles iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E, irmãos, a primeira coisa que esse texto nos ensina com relação a esse Deus incontrolável é justamente confrontando a nossa doce ilusão de que
situações difíceis e desconfortáveis, elas são consequências ou simplesmente provas divinas. Como se Deus sempre tivesse no seu horizonte a meta de nos deixar confortáveis. Então, se alguma coisa acontece de ruim, a primeira coisa que a gente pode pensar é: fiz alguma coisa de errado, Deus está me disciplinando pelo meu erro. Ou simplesmente, Deus quer me provar em alguma coisa para que eu possa sair disso mais forte. Só que a gente nunca simplesmente para olhar para situações de dificuldade, de desconforto, como sendo por que Deus se limitaria ao meu e ao seu conforto para realizar uma obra que é dele. A perseguição produziu esse primeiro movimento, essa primeira ação missionária na região ali de Judeia e Samaria. E é muito legal ver que o propósito do ID, que a gente sabe, escutou Jesus dizendo, ID por todo mundo, anunciando e tal, não aconteceu do jeito, eu tenho certeza, que aquelas pessoas queriam ou imaginavam. Porque quando a gente se dispõe a servir e anunciar o Evangelho, a gente não planeja fazer essas coisas e realizar essas coisas pela via do sofrimento, pela via da dor, pela via do desconforto. Então pode ter certeza que esses crentes não foram pregar em Judeia e Samaria porque eles estavam ali planejando e com aquele desejo de vamos lá e vamos anunciar Jesus lá naquela região. Eles foram dispersos para fugir de serem presos ou até mortos. Então a gente tem aqui toda uma narrativa de o assassinato de Estevão, a perseguição, a dispersão, a chegada até Samaria, e aí a gente chega numa conclusão, que Deus não condiciona a sua obra ao meu e ao seu bem-estar. A gente tem aquele mecanismo de defesa para dizer que Deus não vai deixar que isso me aconteça. E se deixar? Ou então, Deus não quer que eu passe por isso. E se quiser? No capítulo 12 de 2 Coríntios, a gente tem aquele episódio interessante do famoso espinho na carne de Paulo. E ele fala que, para que eu não me ensoberbecesse, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa construção, assim, essa junção desses 3 trechos, é importante porque qual foi a justificativa, qual foi o motivo do espinho na carne de Paulo? Para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me gloriasse, para que eu não me exaltasse. Qual que é a resposta primeira de Paulo? Pedir a Deus para tirar. Qual que é a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, por que a gente tem a necessidade de, quando olharmos para as situações, olharmos para as dificuldades e achar que por nós estarmos passando por alguma dificuldade ou por algum problema, em alguma instância, isso pode significar ou um castigo de Deus ou a falta dele? E não olhar para a situação de que Deus é muito maior, Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu possa passar. No versículo 10 ainda, que quando Paulo vai dizer, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, mas por quê? Não porque eu gosto de sofrer, mas por amor de Cristo. E aí que ele fala, porque quando sou fraco, é que sou forte.
a incessante busca por estabilidade, a incessante busca por conforto, nos tentam a desviar o foco de nossa dependência. Porque eu começo a olhar para situações e penso que eu dependo do meu esforço, eu dependo da minha força de vontade, eu dependo do meu sucesso. E quando alguma coisa foge desse meu falso controle, eu caio achando que é Deus que está querendo me castigar ou é Deus que não está comigo. Eu me vejo cada vez mais como alguém autossuficiente. Daí então que a gente pode ver a graça de Deus, que dispersa, visando recolocar no caminho de dependência. Deus, ele nos corrige do nosso pecado de controle, mostrando que ele não se limita ao nosso conforto. E o mais legal, o mais interessante é que isso não é algo que a gente deva olhar com pesar. Isso é graça. Porque Deus, ele nos ensina, Deus, ele busca nos recolocar num caminho em que a gente possa voltar e falar aquela verdade de que por amor de Cristo eu sinto prazer em passar nessas coisas, porque quando sou fraco é que sou forte. Irmãos, pode ter certeza que dos judeus ali, daquele momento, o último lugar que eles deviam estar querendo falar alguma coisa sobre Jesus era em Samaria. Existia ali uma rixa, um desprezo dos judeus por aquele povo, que você pode ter certeza que não era ali no horizonte deles aquilo que eles vislumbravam como, nossa, nós precisamos falar desse Jesus para o povo de Samaria. Eles foram empurrados para aquela situação. Eles foram dispersos para aquele lugar. E na medida que eles estavam desconfortáveis e num lugar completamente ali para eles, sem estabilidade, sem controle, sem mesmo uma vontade pessoal, foi ali que Deus usou. E na continuação vai dizer que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Como é que esse trecho começa falando de Saulo assolando a igreja, de cristãos sendo jogados no cárcere, sendo dispersos da sua própria terra, e termina no versículo 8 falando, houve grande alegria naquela cidade. Porque esse é o Evangelho. Se tem alguém que é capaz de usar uma situação adversa para o bem da sua própria obra, esse alguém é apenas Deus. Então tenhamos isso na primeira posição, irmãos. Esse Deus incontrolável, ele não se limita ao meu e ao seu conforto. Do versículo 9 ao versículo 13, a gente vai ter a introdução de um personagem interessante também nesse capítulo, que é Simão, o mágico.
E o versículo 9 vai dizer que ele praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Como o Tiago disse, ele dizia ser alguém muito importante. Só que, para a gente já não apedrejar esse cara e falar que ele estava achando-se mais simplesmente porque ele queria, isso era uma ideia suportada pelo povo da região. Porque o povo mesmo dizia que esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E aqui é interessante a gente pensar que os pais da igreja primitiva diziam que ele era um fundador, um dos fundadores de uma espécie de protótipo do gnosticismo, que trazia uma conotação de que o conhecimento seria capaz de libertar o ser humano da prisão material. Se tratava de uma mistura de ciência, de superstição, que envolvia astrologia, adivinhação, ocultismo. Então aquele homem ele estava acostumado e fazia parte da vida dele ser alguém que olhava, observava e buscava obter conhecimento para realizar práticas que alimentassem ali o que ele estava produzindo. E quando ele viu, no versículo 12, quando ele viu que o povo começou a dar crédito para Filipe e para as coisas que estavam acontecendo, os sinais e os milagres que estavam acontecendo ali por meio da pregação e das palavras de Filipe, o que ele faz? Ele simplesmente faz mais do que ele já está acostumado. Ele se agarra nessa ideia de obter mais esse conhecimento para agregar na sua prática. E aqui, no versículo 13, a gente vê o que parecia ser talvez um movimento de conversão desse homem. Ele abraça a fé, ele é batizado e ele acompanha Filipe de perto, observando extasiado os milagres que aconteciam. E isso, irmãos, já nos deve ligar um ponto de alerta, porque eu posso abraçar a fé, eu posso estar envolvido na igreja, eu posso estar perto de pessoas que estão envolvidas na igreja, eu posso ser batizado, eu posso participar da programação e da liturgia cristã, tomando da ceia, até mesmo estar perto de figuras de liderança e de autoridade teológica, e ainda assim, se o meu coração estiver no lugar errado, se a motivação for qualquer outra que não obediência e submissão a Cristo, tudo isso é vão. Porque isso também é uma coisa que é muito fácil, muito tentador, é que a gente acha que quando a gente se afirma cristãos, de alguma forma, no nosso coração, isso reverbera como se a gente estivesse falando para Deus assim, olha Deus, tá vendo? Eu jogo no seu time. Como se dizer que eu sou cristão e que eu participo das coisas e que poxa, sou batizado, eu tomo da ceia, eu venho aos cultos todo domingo, eu observo o que as pessoas fazem. Simão observava o que Filipe fazia, e a palavra aqui, observando extasiado. Ele não estava ali, na sua prática pelo menos, fazendo algo que era superficial. Ele realmente estava olhando o que Filipe estava fazendo, porque ele queria fazer igual. Mas qual que era então o problema de Simão? E para nós é importante entender que Deus ele não aceita adoração entregue de qualquer jeito.
Voltando para Gênesis também, no capítulo 4, a gente tem a narrativa de Caim e Abel. Abel, ele oferece as primícias do seu rebanho. Caim busca ali algumas coisas ali que ele colheu. E a narrativa diz que Deus, ele se agrada, recebe a oferta de Caim e rejeita de Abel e rejeita a oferta de Caim. Você vai olhar numa primeira... Por quê? Se Caim era agricultor, Abel cuidava do rebanho. Fazia sentido que cada um ofertasse daquilo que fosse fruto do seu trabalho. Por que Deus rejeita um e aceita o outro? Não é por causa da oferta exterior, simplesmente, mas é por causa da motivação do coração. O sentimento e o desejo sacrificial de submissão e completamente a entrega a Deus. Isso também é outro alerta que deve ligar na nossa cabeça, porque a gente também tem essa visão de que o que importa é que ele está na igreja. O que importa é que ele é batizado e toma ceia. Só que a gente não entende que quando o evangelho pregado não produz confronto a um coração idólatra e refém de si mesmo, ele apenas anestesia o indivíduo num caminho de perdição. Irmãos, isso é muito perigoso. Porque é muito mais perigoso do que um contexto completamente secularizado, em que a gente consegue observar os pecados e os erros e as coisas distorcidas de forma escancarada, que chega a escandalizar os nossos olhos. Muito pior é quando a gente vê uma piedade, uma falsa piedade, que é travestida, na verdade, por uma idolatria de si mesmo. Em que eu busco me aproximar, eu busco abraçar a fé, eu busco fazer parte, eu busco estar ali observando o que as pessoas fazem para me sentir parte daquilo, não como alguém que quer se sujeitar e se submeter à soberania de Cristo, mas por algum desejo ou simplesmente alguma motivação pessoal, algo que possa me trazer algum tipo de benefício. Irmão, sim, o jeito que a gente entrega a nossa adoração a Deus faz diferença, sim. Deus, ele não se submete à minha motivação. Para Deus não é esse sentimento de, tudo bem, você está vestindo a camisa, então eu já estou satisfeito. Porque, afinal de contas, do versículo 9 ao versículo 13, a gente poderia estar, na verdade, lendo simplesmente uma narrativa de uma conversão. E a gente vai ver mais para frente que nos trata disso. Versículo 14 vai dizer, então, que os apóstolos, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Pedro e João, então, impõem as mãos sobre aqueles convertidos e eles recebem o Espírito. E aqui, apesar de não estar explícito, muito provavelmente, na verdade mais do que provavelmente, o fato visível que fez Simão ter tanto interesse foi porque naquele contexto era um fato que demonstrava a unidade de um mesmo evangelho que estava sendo pregado, era que ao receber o Espírito, as pessoas falavam em línguas, como uma confirmação do Pentecoste. E provavelmente Simão cresce os olhos quando vê ali aqueles dois impondo as mãos sobre as pessoas recebendo o Espírito, começando a falar em línguas, vendo um movimento sobrenatural. E o que ele pensa a primeira coisa? Eu preciso obter isso.
E no versículo 18 fala que, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão está de olho e ele oferece dinheiro. E aqui Simão, ele escancara duas coisas que, por mais triste que seja, é algo que muitas vezes a gente também faz. Ele não entende o valor da graça. E ele acha que para obter, ele pode barganhar com Deus. Irmãos, a terceira verdade do Deus incontrolável é que Deus, ele não se negocia. Quando a gente busca obter as coisas de Deus através de barganha, estamos diminuindo a suficiência total que o sacrifício de Cristo nos proporciona. E aí a gente tem, aquelas manias supersticiosas, diria eu, de que se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus me der isso, eu retribuo com aquilo. Isso não ache também que eu estou falando simplesmente de questões fúteis. Eu estou dizendo mesmo do contexto geral, porque eu perdi meu pai na pandemia, e na altura que ele estava entubado, eu falei para mim, eu vou jejuar. Vou jejuar, vou ficar sem comer, vou só tomar água, vou ficar orando para o meu pai sair daquela situação. Acontece que depois de 10 dias o meu pai faleceu. E por mais que o meu coração não estivesse revoltado com Deus por alguma coisa que ele deveria ou não ter feito, em alguma instância o meu coração se frustrou. Porque por mais que eu estivesse com uma intenção realmente de buscar a Deus para que a vontade dele fosse feita, quando o resultado não foi alguma coisa que eu esperava, em alguma instância lá no fundinho eu me frustrei. Porque Deus não fez aquilo que eu realmente queria que ele tivesse feito. E sabe o que é mais engraçado, irmãos? Eu não lembrava a última vez que eu tinha feito algum jejum. Eu não lembrava a última vez que eu tinha me submetido a Deus com o propósito de jejum e de oração, simplesmente com uma postura de devoção e de entrega sincera para que eu pudesse estar suscetível à voz do Espírito. Não. A gente busca essas coisas mais extremas quando a gente quer de alguma forma chegar para Deus e falar no mais íntimo do nosso coração como se fosse assim: Deus, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como fazer aquilo, eu preciso que o Senhor faça. Mas, para não ficar tão supérfluo com uma simples oração, eu vou e faço algum ato sacrificial. Irmãos, Deus, ele não vai simplesmente mudar quem ele é, porque eu ou você vai fazer alguma coisa que possa parecer algum tipo de favor para ele. E aqui Simão, ele escancara
ao oferecer dinheiro, que aquilo que estava sendo oferecido de graça não tinha valor. Ele não entende o valor da graça. E como que Deus responde à luz do Evangelho? Versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. A tua força de vontade seja contigo para a perdição. A tua vaidade seja contigo para a perdição. A tua reputação seja contigo para a perdição. O teu carisma seja contigo para a perdição. Não tem nada e nunca vai ter nada que eu possa oferecer a Deus para que algum dia eu possa chegar nele e falar: eu mereço, porque eu fiz. Eu mereço, porque eu fui. Através de Cristo nos é oferecida a vida eterna gratuitamente. Mas o nosso coração enganoso ainda cobiça obter de Deus algo para além da graça. E como isso é triste, irmãos? Como é triste quando eu não me vejo me contentando com as bênçãos e o favor de Deus na minha vida. E eu sempre busco negociar e barganhar com Deus para que Ele me dê alguma coisa que por algum motivo Ele não me deu ou não quer me dar. Portanto, esse Deus incontrolável, que não se limita ao nosso conforto, que não se submete à nossa motivação e que não se negocia, nos propõe um chamado de esperança. Versículo 22 vai dizer: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. A resposta do Evangelho para o nosso pecado de controle, para a nossa cobiça em obter de Deus coisas que a gente acha que a gente merece ter da mão dele, a resposta do Evangelho para nós é uma resposta graciosa. É uma resposta que olha para nós, as nossas limitações e os nossos pecados e diz: arrependa-se. Por isso, irmãos, não condicione sua vida com Deus de acordo com o seu nível de conforto e de estabilidade. Não ache que para você estar bem com Deus ou para Deus estar bem com você, significa que a sua vida tem que estar no mar de calmaria. Não se iluda com o fato de uma vida piedosa e performática, mas que tem no âmago do seu coração um sentimento idólatra e egoísta. Não barganhe por migalhas, quando o bem mais precioso te é oferecido de graça. A graça que nos é oferecida nos liberta dessa busca desenfreada por controle e sentimento de egocentrismo. Não dá para comprar, não dá para merecer, simplesmente se ganha. E no versículo 24, Simão pede: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Depois disso a história dele acaba. O que parece aqui é que Simão ele não entendeu. Ele tem mais medo da consequência daquilo que Pedro falou para ele do que de fato ele entende a necessidade, a urgência dele de se render
inteiramente a Jesus Cristo. Irmãos, que a gente possa fazer diferente. Que a gente possa olhar para as nossas vidas, o nosso dia a dia, as situações em que a gente tem desejado sempre estar no controle das coisas, sempre estar colocando, quase que achando que a gente está colocando Deus numa redoma. E que a gente possa escutar essa palavra de exortação e de fato nos arrepender. E de fato buscar entender que abrir mão do controle não é de nenhuma forma alguma coisa que me faz ficar no negativo. Porque abrir mão do controle é eu me render à graça. E é só pela graça que nós podemos ter essa esperança. Ao final de tudo, compreender esse Deus incontrolável e de fato entender que não é possível e não cabe a nós colocar nenhum tipo de limitação ou algum tipo de condição para a ação de Deus, entender que isso é uma boa notícia. Entender que depender de Deus, independente da minha situação de conforto ou de desconforto, é graça. Entender que eu me submeter a Deus, independente da vontade do meu coração, crendo que Ele tem o melhor, é graça. Entender que não há nada que eu possa oferecer, ou não há nada que eu possa entregar diante de Deus para que me faça que seja um pingo de digno de ser chamado filho. E isso é graça. Quando a gente começar a olhar para isso como manifestações de graça, é aí que a gente vai conseguir entender a beleza do Evangelho e o porquê que isso é uma boa notícia. Portanto, hoje, a nossa oração é de fato para que a gente pare e a gente seja confrontado pelo Evangelho por um desejo pecaminoso de controle. E que possamos ser moldados pela graça de Deus e nos entregarmos em completa submissão e dependência. E que em algum dia possamos afirmar com o coração cheio de alegria e de verdade que quando sou fraco é que sou forte. E possamos afirmar que a tua graça me basta. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque, apesar de nós, o Senhor continua sendo bom. Perdoa, Senhor, todas as vezes, ó Pai, que eu me quis colocar numa posição, Senhor, de controle, como se eu tivesse algum. Me perdoa, Senhor, por todas as manifestações de autossuficiência, Pai. Por todas as vezes, ó Pai, que eu olhei para mim primeiro antes de olhar para Ti. Me perdoa, Senhor, pelas motivações, ó Pai, do meu coração. Me perdoa, Senhor, pelos atos e pelas palavras, ó Pai, que saem, Pai, da minha boca, mas por muitas vezes o meu coração não está ali. Me perdoa, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que eu acho em alguma instância que eu posso negociar com o Senhor para obter de Ti, Pai, alguma coisa que eu queira. Quando o bem mais precioso e que eu não mereço me foi oferecido de graça. Que Jesus, ó Pai, seja o centro, Pai, das nossas vidas. E que possamos nos submeter a Ele, Pai, em completa devoção e entrega. Nos livra, Senhor, da tentação de ter o controle
e de dominar, Pai, tudo o que está à nossa volta. E que possamos encontrar graça e nos alegrar num Deus que é soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.